Olá, meu irmão, minha irmã, satisfação muito grande estar aqui com vocês. E se nós estivéssemos na Casa Espírita hoje, no Consolador Prometido, nas segundas-feiras às 20 horas são os dias de exposição doutrinária, palestra pública, nós iniciaríamos com os recados tradicionais, os grupos de estudo, visitações, atendimentos, mas em razão dessa nova modelagem, os recados permanecem, mas com outra figuração. O recado é no sentido de que você estimule a participação em grupos de oração, em grupos de estudo, que você se vincule através dessa rede social que antes parecia ter só uma finalidade trivial, mas agora ela está sendo extremamente benéfica para estreitar os nossos laços, as nossas relações. Então, aproveite a oportunidade e faça todos os seus contatos, mantenha sempre os pensamentos orientados para uma proposta positiva. Faça disso um exercício permanente e isso com certeza alargará o seu horizonte e ampliará as suas relações, transcendendo aquilo que nós estamos habituados, que são as relações de natureza material. Portanto, dado esse recado, nós vamos iniciar a atividade como sempre o fazemos, ainda que estejamos num ambiente virtual, mas como sempre o fazemos, buscando o amparo da prece para que possamos nos harmonizar nesse instante em que vamos iniciar a atividade da exposição doutrinária. Então, elevem o pensamento e roguemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos os que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E em nome de Deus, do Cristo de Deus, de Bezerra de Menezes, mentor da nossa casa, do Consolador, nós iniciamos a atividade na noite de hoje, com a exposição doutrinária que está a cargo da nossa irmã Maquele, sempre muito sensível, muito agradável, muito acolhedora, e com certeza ela preparou um bom tema, segundo ela nos trouxe, vai ser baseado na obra Fonte Viva, na obra regenerativa. É o título da exposição da nossa irmã Maquele. Com a palavra, a nossa irmã Maquele. Boa noite a todos. Essa palestra está sendo gravada para o Centro Espírita Consolador da Içara. É um prazer estar aqui com vocês. O tema de hoje chama Na Obra Regenerativa. É extraído desse livro Fonte Viva, que traz realmente muitas lições para a gente, como que devemos fazer para sermos mais felizes aqui na Terra e o que não devemos fazer. E a lição de hoje, ela é realmente num desses pontos que a gente não deve fazer para ser feliz. Olha só, na obra regenerativa é a lição número 37. E ela foi escrita por Emmanuel a partir de uma frase que Paulo mandou para os Gálatas. Ele escreveu o seguinte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa a vós, que sois espirituais, orientai-o com o espírito de mansidão, velando por vós mesmos, para que não sejais igualmente tentados. Essa frase é muito boa. E ela fala o seguinte: se você acaba encontrando alguém no erro, se alguém fere você, se alguém fala o que não devia, se alguém machuca você de alguma forma, se você sabe que você tem razão e o outro está errado, tente corrigi-lo, mas com cuidado. Por quê? O Paulo colocava que cada um, quando tem um erro e é criticado por outrem, esse outrem pode ser tentado no mesmo erro. A minha mãe falava assim: a língua é o chicote. Sempre dizia isso, querendo colocar assim: quando você critica alguma coisa em alguém,
Quando você fala que alguém faz alguma coisa errada, a chance de você fazer igual ou pior é enorme. E tô vendo que ela tinha razão. A gente vê pela experiência, quando criticava fulano ou beltrano, ai Deus que me livre de fazer igual, acaba fazendo. E aqui no Emmanuel, desde aquela época, o Paulo já falava e Emmanuel traz para nós. Se tentamos orientar alguém que nos feriu, temos que fazer com cuidado, com amor no coração, não só para corrigir fulano de tal, para colocar Beltrano no seu lugar, para moralizar a vida do outro, mas sim com a intenção de ajudar, porque senão a chance de você fazer igual ou pior é gigante mesmo. Paulo coloca de uma maneira bem bonitinha, para vós não serdes tentados igualmente. Pois bem, olha o que Emmanuel coloca. Se tentamos orientar o irmão perdido nos cipoais do erro, ele sempre tão romântico assim, né? Cipoais do erro, esse emaranhado de coisa errada que a gente faz e vai cometendo mais um erro para arrumar outro, enfim. Se a gente tenta orientar alguém que já está emaranhado no erro, mas a gente está com raiva nos aguilhões da cólera, nada mais fazemos do que despertar naquele que está errado mais cólera contra nós. Esses golpes vão ser revidados, porque quando a gente está com cólera, quando a gente está raivoso, quando a gente vai falar para o outro, sai em forma de golpes, quando as nossas frases ferem mais do que o erro que o outro está fazendo, quando a gente desfere com raiva as palavras, mesmo que sejam de corrigenda, elas entram no outro como golpes. E esses golpes vão ser revidados, vão vir de volta para nós. Se nós lhe destacamos as faltas, ele poderá nos salientar os nossos gestos infelizes. E veja bem, se quando a gente vai brigar com alguém, agora, nesse tempo que está todo mundo convivendo mais, que não tem para onde se escapar, porque você vai estar mesmo no convívio com teus familiares, todo mundo está mais próximo nesse momento, convidados pelo Covid mesmo a fazer essa inclusão das pessoas, está todo mundo mais próximo, a gente briga mais. A gente consegue ter mais tempo de olhar o outro, porque não tem para onde a gente fugir. E mais tempo olhando o outro, a gente vê os erros com mais clareza. E quando a gente vê os erros do outro e a gente não está assim amoroso, normalmente a gente não tá, né? A gente começa a apontar os erros e diz, porque você faz isso, porque naquele dia você fez aquilo. Eu lembro muito bem quando você falou os erros que a gente aponta no outro com cólera, é claro que o outro vai trazer para nós um revide com o mesmo grau de cólera, com a mesma intensidade. É um golpe para lá, outros dois para cá. E aí, como o convívio, minha gente. E é o que nós estamos vendo agora, o alto número de separações nessa época. Lá, eu trabalho lá numa farmácia e nós temos uma cliente que ela é juíza do cartório. Ela faz os casamentos e faz os divórcios. E ela disse que aumentou bastante os divórcios. Faz quase 2 meses que estamos confinados, que o isolamento social foi decretado. E ela disse como aumentou. E o número também de violência. Eu fiz assim um soco. Violência em casa, sabe? Entre os familiares de casa aumentou muito. O número de chamados da polícia, que a polícia está resolvendo, de casos de dentro de casa, das pessoas que perderam o controle. Como diz lá na minha terra, perderam a estribeira. Eu nem sei o que é estribeira. Mas enfim, quando a pessoa perde a noção, perde o limite entre o eu e o outro e a pessoa agride. É exatamente o que o Emmanuel está colocando para nós. Se você tem a intenção de corrigir um defeito do outro, saiba que isso não é possível. Ninguém consegue corrigir um defeito do outro.
O máximo que a gente consegue é corrigir defeitos em si mesmo, é fazer a nossa evolução moral, é fazer a nossa reforma íntima. Ninguém consegue corrigir nada da vida do outro, porque o responsável da vida do outro é o outro. Agora o que a gente quer, à força, colocar os pingos nos is, os traços nos t's, a gente quer que o outro mude, não vai conseguir. A pessoa só muda quando quer. E não tem jeito, mas eu vou falar para fulano. Não é falando que se resolve. O que nós podemos fazer é orientar, rezar, mudar a vibração, não deixar sair daqui com tanta cólera. Aqui, o que o Paulo estava dizendo, vós que sois espirituais, dizendo que, já que você tem a cabeça mais no lugar, já que você conhece tanta coisa, já que você é espírita, criatura, quanta palestra você já ouviu, já ouvindo tanta coisa, pacificando, coisas pacifistas, né? Porque a nossa doutrina inteira é pacífica. Faça o bem, não julgue. Toda a nossa doutrina estimula para que a gente faça a nossa melhora e deixe o outro em paz. Se der, reze por ele se você conseguir. Porque normalmente quando a gente está em conflito a gente não consegue. Mas a sugestão aqui é muito clara. Pelo menos então, não fale com raiva. Porque falando com raiva você só vai aumentar o problema. E se você já sabe que o que nós precisamos é a regeneração, está na hora então, não tem nada de bom para falar, não consegue falar com paciência, com calma, para educar o outro espírito, para estimular que ele se melhore? Então cala. Se é para causar mais mal, cala. Ele diz assim, se opinamos para que a pessoa sofra o mesmo mal, porque tem hora que a gente está tão estressado que a gente diz o que é teu está guardado, Deus não é bobo nem nada, Ele vai trazer para você o que você merece, você vai aprender. Ou a gente diz assim, você com ferro fere, com ferro será ferido, porque daí nessa hora a gente se lembra de várias frases e a gente fica desejando que a pessoa passe a mesma coisa que ela está causando. Você realmente acha que você precisa disso? Que a justiça divina precisa da tua orientação para funcionar? A justiça funciona de qualquer jeito. A justiça divina, ela nem tarda, muito menos falha. Ela não precisa da tua opinião para funcionar ou não. A gente não precisa dizer, olha Deus, presta atenção, hein? Olha ali fulano, olha o que ele está fazendo. É bom trazer para ele a mesma moeda, daqui a pouco ele se perde. Não precisa disso. Você também não precisa se emaranhar nesse erro para ser mais feliz ou na tentativa de corrigir o outro. Já entendeu, né? Ninguém corrige ninguém. A pessoa que se corrige, é isso que acontece. Não adianta você meter o bedelho. Não adianta você querer impor uma transformação. Não adianta, assim como não adiantou com você. Ou você acha que em todas as tuas existências você é essa florzinha, esse doce de criatura, um convívio fácil? De jeito nenhum. Quando você estava bem errado, alguém teve a paciência de te ajudar. Joana de Ângeles coloca que nós sempre somos devedores àqueles que evoluíram antes de nós, porque aqueles que evoluíram antes olharam para nós e falaram, coitado, ainda não aprendeu, eu vou auxiliá-lo. E auxiliava com paciência, com dedicação, com tempo para que nós aprendêssemos, com oração, mudando a vibração. Essas pessoas não revidavam o nosso erro quando a gente era petulante. A gente pode pensar nisso quando um adolescente responde de um jeito tão feio para um adulto. Se o adulto está maduro em entender que faz parte de um processo de educação, ele vai olhar para o adolescente e pensar, ele ainda não sabe, mas eu posso ajudá-lo a entender, eu posso participar desse processo de educação. Mas se o adulto está perturbado, desequilibrado, ele vai entrar na mesma onda de raiva, de cólera do adolescente, vai se colocar no mesmo patamar e aí a desgraça está feita. Não há aprendizado para nenhum dos lados, só ferimentos. Tá dando para entender?
Emmanuel está coberto de razão quando coloca: vós que sois espirituais, vós que já tem mais um conhecimento, nós que já temos mais conhecimento, que assistimos tanta palestra, que já sabemos de tanta coisa, é melhor que nós aprendamos a nos comportar diante da criatura que erra. Ele está dizendo assim, ó: não revide, não julgue, não aponte o erro, fulano está errado, não conte para os outros, não aplauda o erro, mas também não critique. Difícil, né? Porque quando a gente começa a evoluir, a gente pensa que sabe tudo, que todas as condutas, olha, tá tudo aqui na minha cabeça, o que é certo, o que é errado, tá muito claro para mim. Estando claro para nós, é quase que como uma obrigação nossa impor isso que a gente já aprendeu para os outros. E o que o Emmanuel coloca é que tá errado. Nós não devemos impor nada, devemos sim servir de exemplo. Mostrar a outra face, como Jesus dizia. Mostrar para quem está errando que existe outro caminho sim e que é melhor. Mostrar que com o erro que a pessoa está cometendo, ela vai se dar muitas voltas antes de ser feliz. Mas muitas vezes nem dá tempo de falar tudo isso. Muitas vezes nem é aconselhável ficar dizendo isso. É aconselhável e é bom que quem se sente magoado, ofendido e quem está vendo o erro, arrume dentro de si. Já que não dá para mudar o outro, dá para mudar dentro de si, não revidando, não julgando, não aplaudindo o erro, não. Não é para passar a mão na cabeça e dizer: eu entendo, você está errado, mas continue assim. De maneira nenhuma, porque isso é ser conivente com o mal. Mas também o contrário também não é certo, apontar o dedo e fazer somente duras críticas. Jogar na cara do outro as verdades não tá certo, não vai dar o resultado que você quer e normalmente dá um resultado contrário, você vai se incomodar muito mais. Não dá para ficar indiferente também, ó, finge que não viu, fecha os olhos, finge que não viu, igual aqueles 3 macaquinhos lá, né? Não é isso. Você vai sim tratar do erro do semelhante como quem cogita afastar a enfermidade de um amigo doente. Olha que bonito, Emmanuel coloca com uma clareza tão grande, né? Você vai olhar para aquele outro que está errando e vai entendê-lo como um doente. E veja se não é. Quando a pessoa está traindo, quando a pessoa está roubando, sei lá, pensa num erro que te incomoda muito. Olhe para aquela criatura e o entenda como um doente. E a tua missão é afastar a enfermidade, não agredir o doente, entende? Tem muita diferença. Na realidade, é só dessa maneira que você vai conseguir concretizar a obra regenerativa. É ajudando a criatura a entender que ela está errada. É ajudando a entender que o caminho que ela está pegando vai dar num lugar errado. Num lugar de tristeza, num lugar de débitos, onde você vai levar tempo para arrumar. E tudo que todo mundo quer é ser feliz. E muitas vezes a gente já errou esse caminho também. Muitas vezes fomos nós os ofensores. Fomos nós os traidores. Fomos nós que deixamos as pessoas na mão. Nós já passamos por isso, é por isso que a gente já tem consciência e não quer mais fazer. Agora o que nós precisamos é entender como é que se faz com os outros, como é que se faz com paciência, que caminho que a gente pega para ajudar o outro sem ferir a ele e sem ferir a nós mesmos. Olha, o Emmanuel coloca a sugestão: nas horas difíceis em que vemos um companheiro despenhar-se nas sombras interiores, não esqueçamos que para auxiliá-lo é tão desaconselhável a condenação quanto o elogio. Ah, cara, admiro você, da coragem que você tem de fazer isso. É tão desaconselhável criticar quanto é elogiar. Se não é justo atirar petróleo às chamas com o propósito de apagar a fogueira, gente, entenda, ninguém cura as chagas jogando perfume. Perfume tem álcool. Se a chaga está aberta, vai doer.
Ninguém pode dizer para uma pessoa, a fim de tratá-la, fiz fulano enxergar a realidade, jogando a verdade no rosto dele. Se ele tivesse condição de entender essa verdade, ele já estava entendendo. Provavelmente não estaria fazendo o que fez. Não atire álcool às feridas de ninguém. Assim como não atire petróleo num fogo que já está pegando. Vai ficar de débito para você. Será que você já não tem débito suficiente? Bom, quando eu li todo esse texto, eu fiquei pensando quantas vezes na tentativa de ajudar eu já errei também. Quantas vezes já me meti na vida das pessoas e me arrependi. Normalmente a gente se arrepende pensando que está fazendo um grande bem, está prejudicando mais a pessoa e a si mesma. Ainda mais porque eu, posso falar por mim, não tenho esse controle emocional tão alto para enfrentar o que a pessoa vai me devolver. E quando a pessoa me devolve com espinho, meu Deus, aí eu quero atirar pedra. Paciência não tenho quase nada. A boa intenção, ela dura só um pouquinho. É só a pessoa revidar, me agredir com palavras, com gestos, eu já tô ficando louca de novo. Já quero agredir a pessoa e dar tudo errado. Quem sabe, se eu tivesse ficado calada, tivesse rezado pela pessoa, não teria sido melhor. Pense aí com você. Claro que a gente quer fazer o bem, claro que a gente quer fazer o nosso melhor, ainda mais quando a gente já enxergou qual é o melhor. É claro que a gente quer que os outros passem por isso também, tenham as experiências do bem e sejam mais felizes como a gente está conseguindo ser. Que bom que a gente está aprendendo. Mas lembre-se, cada um aprende por si, cada um faz a sua reforma íntima particular. Ela é intransferível, você não pode evoluir por outra pessoa e cada um tem um tempo. Nem Jesus estabeleceu qual é o tempo da tua mudança. O que acontece é que quando a gente cansa de sofrer, a gente muda. Talvez aquele que você esteja olhando, que está errando ainda, não cansou ainda de sofrer, sofreu pouco. É assim mesmo, nós os seres humanos aprendemos mesmo na dor, aprendemos no sofrimento. Aprendemos a lição quando a gente cansa de sofrer. E aí a gente para. E quando a gente cansa de sofrer, nós vamos atrás do conhecimento. Nós vamos atrás de saber qual é o remédio para a nossa dor. Qual é o tratamento para o nosso mal? Qual o caminho pegar para não entrar mais de novo nesse mal? Tomara que nós estejamos nesse caminho de melhora, mas saiba, cada um faz por si. Enquanto você continuar metendo o bedelho, metendo o dedo na ferida, querendo bisbilhotar a vida do outro, você não vai ser bem-vindo. As tuas ações não são produtivas. O que nós podemos fazer, sim, é orientação, oração, boa intenção, exemplo. Nós podemos ser exemplos vivos para as pessoas, porque quando elas cansarem, elas vão ter que ter algum modelo para seguir. Elas vão ter que ter alguém para ajudar. Seja você essa pessoa que esteja disposta a ajudar quando a pessoa cansar de sofrer. E para continuar, Emmanuel coloca, sejamos humanos antes de tudo. Percebe? Muitas vezes a gente quer ser tirano dos outros, mas na verdade nós precisamos nos colocar no lugar do outro e lembrar que até há bem pouquinho tempo atrás, quem errava éramos nós. Não seja tirano. O objetivo dessa vida é ser cada vez mais humano. Abeiremos-nos do companheiro infeliz com os valores de compreensão e fraternidade. Que valores são esses, gente? São os que a gente aprende. Aprende quando sofre, aprende quando precisa de alguém e recebe apoio, aprende quando ouve muita palestra e coloca em prática, aprende quando lê um livro, uma história tão boa. Sabe aqueles livros do André Luiz, que ele tem a coleção inteira desde que ele desencarnou até quando ele acompanhou os casos, do tempo que ele estava desencarnado na espiritualidade? Aqueles livros são maravilhosos para a gente entender como se faz a sua melhora e olhar através dos exemplos dos outros. Quando a gente tem vontade de mudar, é um prato cheio.
Quando a gente está buscando a evolução moral, ter alguém que fale, que mostre, que seja exemplo, é incrível. E aqueles livros do André Luiz são maravilhosos para aprender como se faz e o que não fazer. Maravilhoso para adiantar o processo de aprendizado. Olha, Emmanuel coloca que ninguém perderá, exercendo o respeito que devemos a todas as criaturas e todas as coisas. A gente diz, mas fulano é abusado e ele me faz perder. Entenda, ninguém perde, ninguém perde. Uma vez, um conhecido do Chico, ele chegou lá na casa do Chico, mas todo choroso, dizendo: roubaram de novo o meu estabelecimento, não é justo, só comigo acontece isso, ninguém é assaltado na minha rua, só eu. E o Chico ouviu com todo aquele amor que ele tinha, sem julgar o conhecido, o colega que estava ali na frente dele, sofrendo porque tinha sido lesado, sem julgar, sem criticar. Sabe o que o Chico coloca para ele? É bom devolver, né, meu amigo? Com toda a doçura e o amor que lhe era peculiar, ele coloca para o homem a sua condição real. Ninguém perde, você entende? Aquele homem já tinha roubado tanto em outras existências e até nessa agora. E aí quando ele foi roubado, ele achou, meu Deus, que era a pior coisa que poderia ter acontecido para ele. E quando ele vai contar para o Chico, tentando assim se colocar na condição de vítima, o Chico diz para ele: é bom devolver, né, meu filho? Entenda isso para você. Quem sabe se aquele ladrão que foi lá e se sentiu no direito de roubar esse homem era o mesmo a quem ele já tinha tirado antes situações, dinheiro, pessoas, casamentos, sei lá. O Chico disse com tanta certeza para ele, é porque o Chico viu, né? Porque o Chico tinha visão além do alcance, presente, passado e futuro. Se o homem já estava na condição de devolver, ele já estava naquela condição que Jesus falou: bem-aventurados os aflitos. E você? Está se sentindo lesado por causa de alguém? Alguém te incomoda tanto a ponto de você perder a estribeira? Alguém erra tanto perto de você que você quer estimular a força que essa pessoa mude? Entenda como Chico entendeu naquele dia, olhando aquele ser como alguém que está perturbado ainda, gerando mal ainda. E Chico foi tão doce, ele não disse: mas também o tanto que você já roubou, né, meu filho? Olha o que tu faz. O homem vendia carne, sabe? E provavelmente ele dava uma erradinha no peso ali das carnes. Provavelmente ele fazia alguma coisa errada. Será que ele não misturava carne de terceira junto com carne de primeira? Será que ele não fazia umas falcatruas assim para ganhar mais dinheiro? E aí quando o ladrão levou, Chico disse: tá só devolvendo. Mas ele falou com tanta doçura, com tanto amor, que o homem até teve vontade de mudar. Então, se você está nessa condição de orientar alguém, oriente, mas coloque amor no teu coração. Entenda que todo mundo tem o direito de errar e que normalmente quando nós somos lesados, nós estamos nessa condição de ajudar o outro, é porque a gente deve também ao outro. Não é abaixar a cabeça e dizer faz o que quiser de mim, não é nada disso. Não é ser negligente, mas também não é atirar pedra. Não é passar a mão na cabeça e dizer tá tudo bem, e não ensinar nada, e também não é elogiar, porque a gente é bem extremista, né? Ou faz uma coisa ou faz outra, a gente não tem o caminho do meio. E o que o Emmanuel coloca aqui é: se aproxime desse que está errando e faça o teu melhor, com amor no coração, entendendo que ele é um doente e que você provavelmente já está melhor. Os valores da compreensão e da fraternidade é justamente isso, entender que ele ainda não está no tempo de aprender, que ele ainda erra desse jeito porque ele é mais jovem. Não interessa quantos anos tenha, é mais jovem de maturidade, ainda vai bater muito a cabeça. Sabe, quando o vô falava pra gente assim: espera, meu filho, você vai aprender muito ainda na vida. Ele sabia disso, porque é um caminho que ele já trilhou, ele sabe. A mesma coisa quem já evoluiu antes,
Quem evoluiu antes olha para quem está evoluindo, está no processo ainda e tem até uma piedadezinha, pensando, você ainda vai aprender. E não te custa ser bom para essa pessoa. Aliás, ser bom é uma coisa que a gente deveria fazer sempre, porque o ser bom aqui nesse mundo é a única coisa que não dá arrependimento, é a única coisa que só tem um lado positivo. Tudo nessa terra tem um lado positivo e um negativo, você já percebeu? Essa comida é uma delícia, mas engorda. Esse remédio é maravilhoso para tirar a dor, mas ele dá um sono. Tudo tem assim um lado bom e um lado ruim. Esse carro é fantástico, mas custou caro. Tudo tem os dois lados aqui no nosso planeta. Nesse nosso da evolução, apenas o bem não tem dois lados. O bem só tem o lado bom. E a gente pode, praticando o bem, ser cada vez melhor. E praticar o bem, quando a gente convive com alguém que está errando, é justamente ter a paciência, a compreensão, a fraternidade. A gente nem sabe o que significa fraternidade, né? É aquele amor de olhar para o outro e entender que ele ainda está atrasado. E não querer fazer ele adiantar a força. E não querer fazer com que ele se transforme. Mas como é que eu fiz e ele não vai fazer? Fraternidade é olhar e entender que cada um tem uma velocidade. Que cada um está aprendendo a sua lição. E que, graças a Deus, a gente não aprende lições iguais. Porque senão nem dava para conviver na mesma casa. Já pensou se todo mundo na mesma casa tivesse o mesmo erro, o mesmo mal pendor, a mesma prova? Difícil de conviver. Que bom que cada um tem uma coisa para aprender, mas uma coisa também para ensinar. Pense nisso. E agora, nesses tempos de convívios mais intensos, nós precisamos aprender a conviver, aprender a respeitar, aprender de uma vez por todas a ter paciência. Agora não adianta querer acelerar as coisas. Tem muita gente perguntando, quando é que isso vai acabar, hein? Quando é que esse Covid aí vai acabar? Quando é que nós vamos voltar a fazer as coisas normais? Talvez as coisas normais não existam mais do jeito que a gente pensava. É melhor nós começarmos a evoluir mesmo, porque o tempo pede. Já faz 2 meses que nós estamos convivendo. Já deu para aprender umas coisinhas e para brigar também, né? Pois bem, então, situemo-nos na posição do acusado e reflitamos se na condição dele, né, com tudo que ele está passando, nós teríamos resistido à sugestão do mal. Porque muito provavelmente ele está influenciado, muito provavelmente ele tem amigos, entre aspas, que se comprazem do mesmo que ele está fazendo, da mesma coisa. Se é bebida, se é traição, se é mentira, se é roubo, sei lá o que está acontecendo com ele que te irrita tanto. Provavelmente ele está influenciado. E será que você, se tivesse com o mesmo tipo de influência, você saberia se livrar disso? Você estaria numa condição melhor que a dele? Se nas condições que ele enfrenta hoje, ele está tendo essa reação, será que você teria uma reação melhor? É o que sugere o Emmanuel para a gente pensar. Relacionemos as nossas vantagens e os prejuízos do próximo com imparcialidade. Sabe o que é imparcialidade? É quando você não tende nem para cá nem para lá. Mas não. É quando você é justo, quando você está no caminho do meio. Seja imparcial, igual o juiz de futebol, né? A gente diz, mas ele estava torcendo para outro time. O juiz de futebol tem que ser imparcial, senão ele não consegue apitar o jogo. Seja imparcial nessa condição. Saia do problema e enxergue vocês dois. Você não está tendo mais vantagem que ele? Será que você não aprendeu mais? Será que a tua vida não está melhor que a dele? Será que se a tua vida estivesse na condição dele, você faria algo melhor? Pense. Pense antes de julgar. Pense antes de cobrar alguma coisa de alguém. Aceite a sugestão do Emmanuel. Pensa antes em você. E cala. Se não tem nada de bom para falar, cala. E reza. Toda vez que assim procedermos, o quadro se modifica nos mínimos aspectos, vai mudando devagarinho. Por mais que pareça, meu Deus, isso é impossível de acontecer, vai acontecer. Quando a gente tem boa vontade de fazer, o milagre acontece. Quando a gente tem amor no coração, quando a gente tem a boa vontade de querer melhorar, vai melhorando sim. Até o relacionamento com os outros, mesmo que você esteja fazendo todo o processo dentro de você, um processo de conhecimento, um processo de paciência, um processo de amor,
mesmo mais distante. Não precisa chegar para a pessoa e falar, não precisa falar nada. Fazendo aqui dentro, você já vai mudando o aspecto, a situação, a condução, a energia, até a energia da casa. Vai ficando tudo melhor. Bom, Emmanuel coloca para encerrar a situação. Se você não fizer desse jeito, a chance de você cair no mesmo mal que você está criticando é gigante. Então, tenha para você esse cuidado, essa decisão, porque isso é uma decisão. Assim como ser feliz é uma decisão, queira ser uma pessoa melhor. Decida não criticar, decida não botar o dedo na ferida de ninguém. Faça o teu melhor olhando, orando, tendo paciência, mostrando e sendo exemplo. Combinado? Então que a paz de Jesus esteja com você e tenha bons momentos de convívio em casa e agora nessa época com as pessoas que estão convivendo com você, porque agora a gente convive menos, né? Que o teu convívio seja mais intenso com aqueles que você precisa. Que a paz de Jesus esteja conosco, tá? Muito bem. Então, feita a exposição, como sempre, com muito esmero, com muito acolhimento, como é bem natural da Maquele, e nós agradecemos a nossa irmã, que ela continue exercitando com amor e com dedicação que lhe é peculiar. Aliás, a Maquele ela é meio que precursora dessa modelagem que nós agora somos aprendizes. Então, ela já estava no processo há algum tempo, sempre antecipando, sempre divulgando as suas exposições através das redes sociais, das mídias, e agora isso se mostra extremamente relevante para o movimento espírita e para todo tipo de movimento que se pretende mais progressivo, que pretende levar a humanidade para um patamar superior. Obrigado, Maquele. E assim, nós vamos encerrar a atividade, não sem antes, do mesmo modo, e até porque agora se mostra muito mais pertinente, vamos usar as nossas forças mentais, nossos pensamentos para irradiar. Irradiar não apenas em relação à prece, mas irradiar também em relação aos melhores sentimentos de que nós dispomos, cada um no seu ambiente, para assim alcançar, através desse tecido que vai sendo construído mentalmente, alcançar toda a nossa comunidade. Num primeiro momento, vamos aproveitar e irradiar em favor de todos aqueles que sofrem, de um modo ou de outro, as agruras da vida. Notadamente nesse momento em que a sociedade está passando por um processo de transição, um processo de reconhecimento das suas novas habilidades e superação das suas antigas dificuldades e dos seus antigos traumas, vamos elevar o pensamento e orar por aqueles que sofrem as agruras das dores físicas nos hospitais, notadamente no nosso Hospital São Donato. Vamos também levar nossas melhores orações, nossos melhores pensamentos, aqueles que estão se despedindo da vida em asilos, em situações muitas vezes de solidão, de abandono, aqueles que chegam à vida em situação de abandono também, nos orfanatos. Vamos orar por todos aqueles que de um modo ou de outro estão em situação desesperadora, vinculados, presos à ansiedade, ao temor pelo futuro. Vamos orar pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados por várias razões e cada um, por seus motivos, lá está. Mas a nós cabe saber o que fazer de melhor para lhes auxiliar nesse momento. Oremos também por esses irmãos e irmãs. Vamos elevar nosso pensamento, aproveitando a oportunidade para que nossos governantes atendam às finalidades essenciais das suas funções e das suas atribuições, objetivando sempre o bem comum,
sejam governantes nas esferas federal, estadual, municipal, sejam os dirigentes de instituições, de casas espíritas, de templos, enfim, de qualquer denominação. Todo aquele que está, de um modo ou de outro, à frente de alguma instituição, que ele receba o amparo da espiritualidade, o amparo divino, para tomar as melhores resoluções e que atendam o interesse mais amplo possível, o interesse comum. Oremos por esses. Por fim, vamos aproveitar que aqui estamos reunidos, vamos nos posicionar mais adequadamente onde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, ou mesmo se estivermos em trânsito, pelo menos em pensamento, então estaciona o carro, né? Não vai fazer isso em trânsito. Mas enfim, onde quer que você esteja, se posicione confortavelmente, adequadamente, eleve o pensamento, agradeça a oportunidade, agradeça muito a oportunidade que você está tendo, que nós todos estamos tendo de aqui estarmos. E respirando profunda e silenciosamente, receba você o passe. Onde quer que você esteja, a espiritualidade o alcança, a alcança e atende às suas necessidades espirituais. Mantenha-se em harmonia, mantenha-se em prece e receba o passe. Por fim, vamos contribuir com a fluidificação das águas. Vamos, se você tem um copo, uma garrafinha, enfim, coloque junto de você, né? E auxilie a espiritualidade na fluidificação das águas com os seus pensamentos e com a sua prece. As águas fluidificadas se convertem em medicação que atende às finalidades físicas, perispirituais e alcançam as necessidades do espírito. Contribua, mantendo-se em silêncio. E assim, vamos encerrando a atividade da noite, agradecidos pela oportunidade, e vamos meditar e trazer para junto de nós toda essa harmonia que vigora no universo. Basta que a gente sintonize com ela, traga para você essa harmonia e vivencie um novo modo de encarar e de ver a vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida em que perdoamos aos que nos devem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E em nome de Deus, do Cristo de Deus, da espiritualidade que aqui atua, de Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa Casa Espírita, o Consolador Prometido, nós encerramos mais uma atividade pública, virtual e que alcança o mundo todo na nossa Sociedade Espírita, Associação Espírita, o Consolador Prometido. Que assim seja.